Time to play the game. Time to play the game. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Central HQs, tá? Mais um vídeo de crossovers. Dessa vez eu separei um personagem que a galera é muito fã, talvez um dos personagens hoje mais conhecidos dos quadrinhos, que é o Homem-Aranha. E eu fiquei pensando que personagem que eu poderia colocar para enfrentar o Homem-Aranha. E eu acabei optando pelo Gavião Negro da DC Comics. Muita gente não conhece o Gavião Negro, às vezes viu ele nos desenhos da Liga da Justiça e tal, então não tem uma ideia da real capacidade desse personagem. Ele é um personagem foda, tá? É um personagem que vai fazer uma luta dura com o Homem-Aranha, a hora que vocês verem a minha análise que eu vou fazer dos poderes de ambos, tá? E eu queria realmente colocar um personagem que desse uma dificuldade para o Homem-Aranha aí. Então vamos começar conversando aqui sobre os poderes do Homem-Aranha, tá? Eu vou fazer basicamente aquela descrição que eu sempre faço. Eu faço um apanhado da parte física do personagem, os poderes, eu descrevo e comento também sobre ele, tá? E depois, no segundo vídeo, eu vou falar sobre os poderes do Gavião Negro e dar o resultado do combate, do que eu acho pelo menos mais coerente analisando os dois. Vocês não deixem de comentar, tá? Se vocês gostarem do vídeo, dá o like de vocês aí, favorite o vídeo, divulgue o vídeo, tá? Bom, vamos começar então com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, tá? Que possui o nome de Peter Benjamin Parker. Ele tem uma altura de 1,78 e peso de 76 quilos, tá? Esse Homem-Aranha que eu estou descrevendo é o Homem-Aranha do universo 616, o universo tradicional. Ele não é o Homem-Aranha do universo Ultimate. O universo Ultimate ainda é um moleque de 15, 16 anos, tá? Tá cursando o ensino médio. Ele consegue ser menor ainda do que o Homem-Aranha, porque 1,78 ele não é um cara alto e 76 quilos dá pra ver que ele também, você vê que ele também não é um cara forte. Ele é um cara magricelo, mas não deixa se enganar, porque o Homem-Aranha ele ganhou os poderes através de uma picada numa aranha radioativa que lhe deu capacidades sobre-humanas, tá? Ele ficou com super força, super velocidade, super agilidade, o sentido de aranha, ele tem super resistência, ele tem uma cura mais apurada também. Então não se deixe enganar pelo porte físico do Homem-Aranha, tá? Porque ele é realmente um personagem foda, conforme vocês vão ver na descrição dos poderes dele, tá? Com relação à força, o Homem-Aranha, assim como todos os personagens, na verdade, é difícil você falar exatamente, com exatidão mesmo, tá? Qual é o limite da força dele? Tem horas que você vai ver ele levantando cargas pesadíssimas, tá? E outras ele tendo dificuldade com cargas que não seriam, na verdade ele não deveria ter dificuldade. Se você pegar o personagem desde a década de 60 até a atualidade, tá? Você vê que ele claramente, e é demonstrado nas HQs, que ele sofreu um upgrade em poder, tá? Então ele sofreu um acréscimo de poder com o passar dos anos. Você vê que na década de 60, até a década de 70, algumas vezes ele tinha dificuldade para levantar um piano, tá? Então realmente deixava a desejar um pouco em força. Mas mesmo assim é incoerente, porque ele já veio com super força e tudo mais. Um piano não vai pesar mais do que, por exemplo, 2 ou 3 toneladas. De qualquer forma, o que a gente pode dizer com relação à força do Homem-Aranha? Tá? A força do Homem-Aranha, ela varia uma média de feitos, tá? Não simplesmente do que é escrito na parte da teórica do personagem, é uma variação entre 20 e 30 toneladas de força. Tá? Em alguns momentos, como eu falei para vocês, não existe uma regra para isso, mas a gente pode considerar em situações extremíssimas, assim, até o Aranha com uma força de 50, 60 toneladas, quase duplicando essa força dele, mas fica ainda, eu acho que dentro do coerente, do razoável do personagem. Eu não digo que é absurdo isso, porque nos quadrinhos a gente dificilmente vai conseguir achar um parâmetro exato. Eu falo para vocês 20 toneladas, eu vou estar mentindo, porque tem feito dele maior, como tem feito menor. Mas mesmo para estabelecer uma média fica complicado. Então vamos colocar o Aranha aí com uma média de 20 a 30 toneladas de força, tá? Com picos raros de 50 a 60 toneladas. Aqui vocês vão ver umas imagens dele, tá? Ele está puxando 2 carros com a sua teia, tá? E atingindo o adversário. Puxa, tá? Aqui essa outra imagem, vocês vão ver ele segurando um carro que o Hulk arremessou contra ele. Tá? Foi o Hulk que arremessou, ele está parando o carro e segurando o carro. Tá? Então demonstra que realmente o personagem é foda. Tá? Vamos pro próximo aqui, levantando um maquinário com dezenas de toneladas. Tá?
Nessa outra imagem vocês vão ver ele levantando um ônibus, tá? Então ele está levantando um ônibus, e você vê que ele levanta sem grandes dificuldades, tá? Um ônibus, acredito que deva pesar em torno de umas 10 toneladas aí, e ele está levantando sem problema. Levantando a parte de um prédio que desabou, tá? Foi um prédio que desabou. Obviamente que a gente não vai considerar que foi o prédio inteiro em cima dele, vai parte do prédio que está em cima dele, e ele está fazendo força aí, mas com certeza dá para ter uma ideia da força do personagem, tá? Ele está mantendo o prédio ali. Aqui vocês vão ver o outro levantando um pequeno tanque de guerra, tá? Não é um tanque de guerra grande, mas mesmo assim é puro ferro, tá? É uma coisa muito pesada, 30, 40 toneladas aí, e o Homem-Aranha está levantando. Aqui vocês vão ver ele derrubando o vagão de trem, simplesmente batendo o dedo, tá? E ele tomba esse vagão de trem. E aqui nessa outra imagem também, novamente um vagão de trem, só que ele levanta esse vagão. Então vocês estão vendo aí que o Homem-Aranha ele realmente tem uma força muito grande. Tá? Quando eu até menciono dos carros que ele puxou e fez assim, não é simplesmente levantar o carro, é o movimento que ele está fazendo. Isso daí não é o peso de 2 carros, sei lá, 1,5 toneladas, 3 toneladas, ele fazendo isso. Exige muito mais do que 3 toneladas de força, tá? Até pelo movimento que ele está fazendo. Então, essa é a força do Homem-Aranha. Vamos falar da resistência do Homem-Aranha, tá? A resistência física dele. Aqui vocês vão ver essa imagem do Venom jogando um furgão na cabeça do Homem-Aranha, tá? E ele sequer caiu, cara, tá? Com certeza ele deve ter ficado abalado, não foi uma coisa, não aconteceu nada, não. Mas, porra, o cara levou um furgão na cabeça, então vocês estão vendo que a resistência dele não é humana, é sobre-humana, tá? O Kraven, que é um dos vilões do Homem-Aranha, o caçador, ele quebra um pedaço de pau na cabeça do Homem-Aranha, tá? E o Homem-Aranha, tipo... O que você quis fazer? Ela nem sente, cara, tá? E o Homem-Aranha não usa capacete. Aquela touca dele ali, ela não é um capacete, tá? É simplesmente um uniforme que ele usa, tá? Uma máscara, tal, tá? Não é de tecido, não usa nada de protetor ali naquela máscara. Vocês vão ver essas imagens, ele aguentando porradas do Morlun, tá? Que pra quem não sabe, é um vilão do Homem-Aranha muito, muito forte, cara, tá? Ele é muito mais forte que o Homem-Aranha. Se o Homem-Aranha, como eu falei, tem força entre 20, 30 e alguns picos até de 50 toneladas, ele tem força de 80 a 100 toneladas, tá? O Morlun, mas não confunda, 80 a 100 não quer dizer que ele é um peso pesado, o Morlun, tá? Os pesos pesados da Marvel levantam muito mais de que 80 a 100 toneladas. De qualquer forma, demonstra, cara, que o Homem-Aranha é um cara resistente pra caralho, cara. Ele tá aguentando muita porrada desse personagem. É personagem não digo peso pesado, mas é um peso médio de alto nível, tá? E o Homem-Aranha aguentando as porradas dele. Aqui vocês vão ver ele também suportando golpes do Namor, tá? O Namor sim, um peso pesado, apesar que ele está fora da água, então um peso pesado de nível leve, tá? E o Homem-Aranha consegue resistir a alguns golpes dele. Nessa outra imagem aqui vocês vão ver ele resistindo a vários golpes do Rhino, tá? O Rhino é um personagem bem constante, tá? Quando ele enfrenta o Incrível Hulk, parece que ele tem um nível mais elevado, quando ele enfrenta o Homem-Aranha, ele tem um nível reduzido. Mas de qualquer forma, o Rhino ele é acima de um peso médio, tá? Ele é um peso pesado leve, bem leve mesmo, mas de qualquer forma é um cara que tem muita, muita força, tá? E o Homem-Aranha tá resistindo às porradas dele. Em relação à estamina, tá? A estamina é aquela resistência de suportar tempo de luta, tá? Então, o Homem-Aranha, ele tem capacidade sobre-humana, ele não é humano. Ele é um dos personagens com maior força de vontade, cara, sabe? Mesmo quando ele tá naquele estado deplorável, tá arrebentado, assim, ele vai lá, ele continua lutando, ele dá aquele último gás que parece que nunca tem fim esse gás dele, tá? Você fala, agora ele cai, e de repente ele levanta e continua, sabe? Então é bem legal isso do Homem-Aranha, isso é uma coisa até que é explorado desde tempos atrás. A HQ mais recente, uma história mais recente que demonstra isso, foi Vingadores vs X-Men, tá? Quando ele fica para combater o Colossus e mais um outro mutante que está com uma parcela do poder da Fênix. E ele vai lá, ele resiste, salva, tipo, ele meio que tenta se sacrificar para salvar a galera mesmo, os outros heróis Marvel. E no final ainda ele consegue voltar lá, dando um último gás, assim, resistindo e não morrendo, tá? Na saga de Thanos também, ele fez algo parecido, mas aqui vai ter só a imagem dos Vingadores e dos X-Men, mas na saga de Thanos ele fez algo parecido também. Lutando contra o Morlun, aqui vocês vão ver a imagem, de novo, o Morlun que eu já mencionei no tópico de resistência do Homem-Aranha. Mesmo o Homem-Aranha aqui parecendo que tá já meio acabado, assim, meio detonado,
ele continua reagindo, cara. Você fala assim, cara, não desiste nunca, cara. Sabe, o Homem-Aranha, literalmente, apesar da aranha ser um aracnídeo, você fala, pô, esse cara parece um inseto, cara, que não sai daqui, o cara continua, sabe? E o Homem-Aranha é isso, cara. O Homem-Aranha ele tem uma estamina absurda, assim, cara. Parece que o cara não se cansa, mesmo arrebentado, ele continua lutando. A capacidade de cura dele, ele não tem exatamente um fator de cura, mas ele tem uma cura acelerada, tá? O que quer dizer isso? Que ele se cura mais rápido que um humano comum. Enquanto um humano, por exemplo, leva alguns meses para se curar de uma fratura séria, o Homem-Aranha, em poucos dias, tá, ele já se recupera dessa fratura. Mesma coisa com relação a hematomas e tudo mais. Então o Aranha tem uma espécie de cura acelerada. Agora vamos entrar no mérito aqui do sentido de aranha, que é acho que talvez um dos poderes mais bacanas dos personagens, que traz uma vantagem muito grande em favor do Homem-Aranha quando ele vai enfrentar qualquer adversário, tá? Esse sentido do Homem-Aranha, ele é capaz de fazer ele prever, tá, o perigo, e dele antecipar o que vai acontecer. Então, por exemplo, se você está tá com uma arma e você vai sacar, antes de você sacar, o sentido percebe esse perigo, tá? E faz com que o Homem-Aranha até te desarme antes de você poder sacar essa arma, porque ele já sabe antecipadamente o que você vai fazer. Aqui vocês vão ver algumas imagens que mesmo ele de costas, tá? O sentido de aranha avisa ele para desviar do ataque, tá? Então não quer dizer que é muito difícil você pegar o Homem-Aranha de surpresa, não que seja impossível, tá? Tem diversos exemplos do Homem-Aranha sendo pego de surpresa, mas mesmo assim, sendo diversos, considerando a quantidade de histórias do Homem-Aranha, são exemplos excepcionais, tá? Então quer dizer o quê? Que em regra, cara, vai ser difícil você surpreender o Homem-Aranha. Tá? Ele tá de costas, ele tá no escuro, o sentido de aranha vai dar aquela balançada na cabeça dele de forma que ele fique mais atento. Aqui vocês vão ver o sentido de aranha sendo capaz de detectar ilusões, tá? Aqui vocês vão ver na imagem. Então, mesmo ilusões não são capacidades de enganar o sentido de aranha dele. Ele percebe, inclusive, quando alguém está mentindo, tá? Se você vê o quão amplo é esse sentido de aranha dele. Muito bacana mesmo, e é um poder que evita o Homem-Aranha de ser acertado muitas vezes e de ser pego de surpresa. Com relação à agilidade, velocidade e reflexos, tá? O Aranha é um dos personagens mais ágeis dos quadrinhos, cara. É talvez o mais ágil. O cara realmente é foda, cara. E ele não é um acrobata, cara. É meio que instintivo depois que ele ganhou os poderes, que ele age dessa forma, assim, ele tem essa velocidade absurda. E essa agilidade também, né? Então tudo, na verdade, se a gente pegar agilidade, reflexo e velocidade, eles estão todos atrelados. Então eu vou falar de forma meio global aqui, e eu posso falar que é um exemplo de agilidade e tal, mas vai englobar mais basicamente esses três poderes sobre-humanos do Homem-Aranha, tá? Aqui vocês vão ver ele se desviando de uma armadilha de lasers, tá? Que poderia acertar ele, mas a velocidade, o reflexo, a agilidade dele faz com que ele desvie. Aqui vocês vão ver ele derrotando uma gangue, tá? Em altíssima velocidade, agilidade ali, desviando e batendo em todo mundo. Aqui ele está desviando de vários disparos de laser, tá? Essa outra imagem aqui é bem bacana, ele está dando meio que um baile no Wolverine ali, cara. O Wolverine que tem uma grande agilidade, mas o Homem-Aranha obviamente supera o Wolverine e a maioria dos outros personagens com relação à agilidade. Nessa outra imagem aqui, novamente, o Homem-Aranha dando um baile agora nos X-Men, tá? Aqui ele não derrota os X-Men, mas pelo menos, eu não digo uma derrota física, mas foi uma derrota moral, tá? Mas não uma derrota física. Mas uma derrota moral a gente pode dizer que foi. E aqui depois ele dá esse baile nos mutantes e fica muito, porque o Homem-Aranha não é burro, né, cara? Um feito aqui que demonstra muito bem a velocidade dele, tá? Antes mesmo dele ser encostado, tá? O cara tá de costas, ele dá a volta no cara, tá? E dá uma rasteira no cara. Então, é bem interessante essa imagem para você ver a velocidade do Homem-Aranha. Antes o cara encostar o sentido dele, ele deu a volta e derrubou o cara com uma rasteira. Aqui só vê outra imagem, ele desviando dos tiros do Justiceiro, tá? Que a gente sabe, o Justiceiro não é nem um pouco ruim de mira. Aqui, um feito bem bacana, tá? Ele está defendendo cada tiro com a teia, tá? Então vocês vão ver o quão foda é o reflexo dele. Imagina o cara tá tirando e ele com a teia pegando cada bala. Porra, é muito foda isso, tá? Isso aí é uma capacidade praticamente sobre-humana. Alguns humanos super treinados em artes marciais conseguem chegar nesse nível também, tá? Mas de qualquer forma é até uma coisa que o Homem-Aranha não treina, tá? É meio que instintivo do personagem, imagina se ele treinasse. Com relação ao feito de reflexo super apurado que ele tem, tá? Tá desviando de um tiro a queima-roupa, cara, mesmo de costas, tá? O cara tá
ele tá de costas, o cara vai disparar, ele, né, velocidade e reflexo dele permite que ele se desvie desse tiro. Com relação à habilidade de luta, tá? O Aranha, ele tem uma habilidade de luta meio que instintiva, tá? Ele não... inicialmente, pelo menos, depois eu vou entrar no mérito dos treinamentos que ele realizou, ele não tinha nenhum treinamento, tá? Ele sabia brigar com um maluco tal, que instintivamente ganhou poderes, tinha um reflexo muito foda, agilidade foda, velocidade, e tinha super força e batia na bandidagem aí, tá? Aí, o que aconteceu? Ele foi ganhando experiência, obviamente, combatendo o crime, ele vai ganhando as manhas mesmo, tá? Por mais que ele não tenha, inicialmente, treinado artes marciais especificamente, ele... com o tempo ele foi ganhando experiência com a briga de rua, tá? Com as situações que foram sendo apresentadas para ele, queira ou não, o cara vai ganhar, e isso vai deixar ele num ponto que ele consegue combater artistas marciais, tá? Mas de qualquer forma, recentemente, ele teve aulas com o Shang-Chi, tá? Que é o Shang-Chi, que é o mestre do Kung Fu, que é um dos maiores artistas marcial da Marvel, tá? Aqui vocês vão ver a imagem dele recebendo esse treinamento. Essa outra imagem aqui, ele está ficando pau a pau com o Punho de Ferro, que é outro grande artista marcial do universo Marvel. Talvez o Shang-Chi e o Punho de Ferro sejam os maiores, tá? Aqui estão ele dando uma coça no Deadpool, tá? Em termos de habilidade marcial. Assim como ele fez com os X-Men, aqui ele está mostrando que ele sabe lutar realmente contra o Quarteto Fantástico, tá? Você vê que ele tá enfrentando todos juntos, cara, e dando trabalho pra galera. Então realmente o Aranha sabe lutar muito, muito bem, apesar de não ter um grande treinamento específico de artes marciais. Um outro ponto muito fora do Aranha é a inteligência, cara. O Aranha, além de ser um cientista, de ter um QI super alto, tá? Ele é um dos maiores gênios do universo Marvel. Até, como vocês vão ver nessa imagem aqui, o Reed Richards, que é o do Quarteto Fantástico, talvez o cara mais inteligente do universo Marvel, tá pagando pau pro Homem-Aranha. O Reed Richards tá pagando pau. Ou Reed Richards, né? Como o pessoal começa... eu falo Red, mas é Reed, eu foda-se com você. Quando ele enfrentou aquele Morlun, que era um cara que, pô, era superior claramente fisicamente a ele, tá? Então o Homem-Aranha falou, porra, cara, eu não vou conseguir derrotar esse cara na porrada, ele é outro nível de poder, tá? Então o que ele fez? Ele pegou o sangue do Morlun, tá? Ele foi lá, fez teste de DNA e bolou, tá, uma fórmula para vencer ele. Então você vê que o Homem-Aranha, ele realmente é muito inteligente, tanto na parte física, tá? No sentido da física, que é química. Eu acho que o Homem-Aranha é um químico, né? Então, mas ele tem conhecimentos de física também. Então ele tem um conhecimento muito grande dessa parte de teoria e tal e tudo mais. Foi ele que criou o lançadores de teia, né? Então você vê que a própria teia também, que é aquela teia que ela fica durante um tempo, depois ela dissolve e tudo mais. Foi tudo criação do Homem-Aranha. E mesmo em combate, o Homem-Aranha é muito inteligente em combate, tá? O Homem-Aranha sabe quando tá levando a pior, ele sabe como levar o combate, como derrotar adversários mais poderosos e tudo mais. Vamos dar um exemplo aqui de criações do Homem-Aranha, tá? E que são bem úteis. Um é o rastreador do Aranha, tá? Esse rastreador é um pequeno dispositivo que ele lança no adversário, tá? Para depois, num determinado momento mais propício, para poder capturar esse adversário, ou ver onde ele está, o esconderijo dele, para pegar uma gangue e tudo mais, e poder monitorar esse adversário. Então é bem interessante, ele usa até de forma comum isso. Aí o outro, que é o dispositivo de teia, né, o lançador de teia, que foi uma criação dele. O Homem-Aranha aqui, vocês vão ver que essa teia, conforme for descrevendo, né, ela é super, hiper, mega resistente, é mais resistente que aço. Tá? Então o Homem-Aranha, ele criou um sistema que prende humanos tranquilamente. Tá? Então realmente não é qualquer personagem que vai conseguir se soltar dessa teia. Tá? Isso aí vai demorar. Vai ter que usar, por exemplo, se ele pegar um personagem usando uma faca, cara, o cara cortar aço com uma faca, o cara vai camelar, hein, cara. Então, realmente são personagens mais poderosos que conseguem arrebentar a teia do Homem-Aranha, tá? Mas tem um detalhe, tá? Esse lançador de teia, ele tem cartuchos que o Homem-Aranha usa. E nesses cartuchos, como vocês vão ver na imagem dos lançadores de teia, eles são recarregáveis. Isso quer dizer o quê? Que uma hora ele acaba. Tá? Então se o Homem-Aranha usar demais as teias dele, ela vai acabar. Tá? Não são teias orgânicas, ele tem um lançador de teia. Dessa forma, ele usa essa teia para se balançar pela cidade, né? Vocês sabem, meio a la Tarzan e tudo mais, ele usa muito bem isso.
né, para se desviar de adversários e tudo mais, mas as teias que ele usa, elas servem tanto para ataque como para defesa. Aqui vocês vão ver ele criando uma armadilha, tá? Com as teias, como fosse realmente uma teia de aranha para capturar, né, a presa. Aqui vocês vão ver ele fazendo um escudo com essa teia, tá? Que tiros, obviamente, não vão atravessar porque ela é mais resistente que aço. Aqui ele vai, nessa outra imagem, vocês vão ver novamente ele usando a teia para proteger ele e inocentes que estão próximo dele, tá? Os tiros não passam pela teia. Tem uma história muito bacana, não vou ter a imagem aqui, mas agora me veio agora na mente, que ele enrola as mãos dele com a teia para poder bater em adversários mais fortes, tá? E até ficar mais pesada a porrada que ele vai dar. Assim até ele protege a mão e faz com que a porrada seja mais forte, porque como ele tivesse colocado uma carapuça de aço nas mãos, uma luva de aço nas mãos para poder bater nos adversários, tá? No entanto, galera, é preciso aqui a gente deixar um pouco a paixão pelo personagem, que o Homem-Aranha acho que é um dos personagens mais cativantes dos quadrinhos. A gente precisa deixar um pouco a paixão de lado e ver que não só para o Homem-Aranha, tá? Mas para basicamente todos os personagens, mas aqui como eu estou falando do Homem-Aranha, que não dá para levar a sério tudo que a gente vê, tá? Tudo que é publicado. Isso quer dizer o quê? Que da mesma forma tem histórias ridículas do Homem-Aranha apanhando, por exemplo, pro Justiceiro, tá? Como aconteceu na fase escrita pelo Ennis, que na verdade gostava mais de zoar os personagens. A gente também não pode levar a sério as vitórias absurdas que o Homem-Aranha tem, tá? E aqui eu vou entrar, que os fãs do Homem-Aranha adoram citar essas vitórias, mas eu vou explicar por que elas são incoerentes, tá? Absurdamente incoerentes. O roteirista, apesar de ser legal você ler a história, você lê e fala, nossa, que legal, olha o Homem-Aranha, que foda, derrotou o cara. Mas é absurdo, cara, tá? O roteirista fuma alguma coisa ou faz isso para agradar a galera mesmo, tá? Vamos aqui falar então do combate que ele teve com o Senhor do Fogo, tá? Os fãs do Homem-Aranha, eles acham que qualquer coisa que engrandece o personagem, em termos de feito, é algo válido e indiscutível. Não é, tá? Vocês vão ver nas regras que eu sempre deixo, tá? Que eu menciono que os feitos absurdos, tá? E que fogem da média do personagem, que fogem absurdamente da média do personagem, eu desconsidero, tá? E aquela coisa, eu já mencionei, lembre-se que da mesma forma que existem feitos, tá? Que são endossados pelos fãs do Homem-Aranha, também tem os desfeitos, tá? As coisas que são em desfavor do Homem-Aranha, tá? O Homem-Aranha, como eu já mencionei, apanhou o Demolidor, não que seja uma vergonha apanhar o Demolidor, mas na situação foi com uma facilidade incrível. Ele já apanhou de um lutador de luta livre, tá? E não na década de 60, foi na década de 70 até. Mas de qualquer forma, não dá para você levar tudo em consideração. Então, que ponto que eu quero chegar? Tá? Eu vou começar a mencionar algumas coisas que eu, na meu ver, até é coerente. Tá? Então, veja essas imagens aí. A Titânia é uma personagem bem poderosa, tá? Ela tem super força, super resistência, tá? Ela não é um peso pesado, literalmente, tá? Mas ainda assim ela é um personagem bem acima do Homem-Aranha. No entanto, no extremo aqui, a gente é capaz de ver o Homem-Aranha vencer ela, com essa história que aconteceu em Guerras Secretas, tá? E de forma coerente, como vocês estão vendo na imagem, tá? Aqui vocês vão ver que ele desviou de todos os golpes, tá? Ele bateu bastante nela, ele derrubou ela numa altura muito grande, ele frustrou ela, tá? E isso, ao meu ver, no extremo, é coerente, tá? O Homem-Aranha venceu a Titânia, que é um personagem super forte, tá? Ela ganhou os poderes do Dr. Destino. Mas existem incoerências, tá? Em algumas vitórias do Homem-Aranha. Eu até vou começar, o editor pode começar a soltar as imagens, tá? Do Senhor do Fogo, que vocês estão vendo aí. Cara, quem é o Senhor do Fogo, tá? O Senhor do Fogo, cara, ele é um arauto de Galácticos, Galactus, desculpe. Já até um outro inscrito me corrigiu, e eu tenho uma mania de falar, é o Galactus, tá? É um arauto do Galactus, tá? E o que acontece? O Homem-Aranha, ele estava com um uniforme negro, que realmente o deixa mais poderoso. Mas o deixa mais poderoso enquanto? Talvez 20%, 30%, tá? Ou até que seja 100%, que duplique a força dele. Nós estamos falando do Senhor do Fogo. O Senhor do Fogo é um arauto do Galactus, tá? É um arauto poderosíssimo, nível surfista prateado, tá? Para quem não sabe, o Senhor do Fogo, tá?
ele aguenta a porrada do Hulk. Vocês vão ver algumas imagens aqui, ele aguentando porrada de vários personagens, tá? Mas aqui estou mencionando alguns. Hulk, Thor, Drax, o Destruidor, tá? Da Fênix, do Surfista Prateado, tá? Então, como ele vai cair um soco do Homem-Aranha? Então, fãs do Homem-Aranha, não tem lógica, ele pode ter duplicado a força dele do uniforme, tá? Pode ter duplicado, não tem como ele derrubar o Senhor do Fogo. Ah, o Senhor do Fogo explodiu um posto de gasolina, ele atravessou prédios, cara, isso daí, e nada pra ele é a mesma coisa. Se vocês acham coerente, tá? Ele vencendo o Senhor do Fogo, vocês acham coerente o Homem-Aranha vencer o Thor, tá? Como vocês estão vendo aqui nas imagens que foram passando, o Senhor do Fogo ficou lutando com o Thor ali, ficou pau a pau, tá? Então vocês acham que o Homem-Aranha vai vencer o Thor, que o Homem-Aranha vai vencer o Hulk? Não vai! Então é incoerente, negada. Não adianta falar. É uma história legal de se ler, é uma história bacana, mas se você for analisar para efeitos de crossover, é idiota e estúpido, porque não tem como, tá? Então eu vou dar mais um exemplo, tá? Que a pessoa também gosta de mencionar. Uma outra história muito, muito legal de se ler, mas para efeitos de crossover não adianta mencionar porque ofende a inteligência, tá? Contra o fanático, Juggernaut, tá? Ele não derrotou basicamente como ele derrotou o Senhor do Fogo na porrada, mas mesmo assim é um feito meio tosco, tá? Por quê? Como que ele vai parar o fanático, tá? Um cimento, cara. Ah, mas ele caiu num negócio de cimento, o cimento era meio que uma areia movediça, aí secou. Não importa, cara. A hora que o fanático começasse a cair nessa areia movediça, a hora que ele chegasse no chão, que ele firmasse o pé dele, que eu sei, ele não caiu pro infinito, tá? Uma hora ele parou. A hora que ele tivesse parado, por mais que o Homem-Aranha, realmente, eu acho que o Homem-Aranha ganharia tempo, o fanático ia sair. Mas não foi o que aconteceu. Eu lembro que foi dito que o fanático ficou meses preso, cara. Não tem lógica. Eu acho sim que o Homem-Aranha conseguiria atrasar o fanático, mas deixar ele preso por meses, cara, com cimento, cara. O fanático quebra cimento fazendo isso aqui, ó. Se ele mexer o dedo, ele vai quebrar cimento, tá? Então é estúpido e idiota. Não respeita os poderes do fanático. É uma história legal? É. Mas para efeito de crossover não adianta mencionar, porque ofende a inteligência do leitor. Mas isso eu não quero desmerecer o Homem-Aranha, tá? Eu quero desmerecer o feito que às vezes alguns fãs apontam. Então fica a explanação que eu fiz para vocês. O Aranha é realmente um personagem muito foda, mas vamos saber ponderar na hora de analisar os poderes dele, tá? Então ficam no aguardo agora, galera, do segundo vídeo que eu vou tratar do Gavião Negro, tá? Um abraço para todo mundo aí, espero que vocês tenham curtido. Dá o like de vocês e comentem aí se vocês concordam ou discordam com o que eu apresentei aí. Um abraço para todo mundo.